a primeira epístola de João, escrita pelo apóstolo João, o último dos apóstolos, aquele que morreu por último entre os apóstolos. Ele escreve essa epístola e ele tem como alvo, como propósito, a confirmação dos irmãos cristãos acerca da sua salvação. O que acontece é que, chegando ao final do primeiro século, começaram a se infiltrar no meio das igrejas cristãs muitas falsas doutrinas, falsos mestres, e isso começou a levantar dúvidas no coração dos irmãos, uma vez que alguém vinha trazendo uma mensagem diferente, e eles então ficavam talvez inseguros em relação àquilo que já haviam escutado. E o apóstolo João escreve a epístola para dizer a esses irmãos: fiquem firmes, vocês já ouviram acerca de Cristo, vocês já ouviram a verdade do Evangelho, vocês foram salvos, vocês creram, então permaneçam firmes em Cristo, permaneçam firmes no Evangelho. E João então ele vai apresentar nessa epístola 3 provas do verdadeiro cristão, 3 provas de que alguém de fato teve um encontro com Cristo, teve a sua vida transformada pelo Evangelho. Nós apresentamos essas provas ao longo do livro. A primeira delas nós chamamos de prova moral. A primeira prova de que alguém é um discípulo de Jesus, segundo o ensino do apóstolo João, é a obediência à palavra de Deus. Costumo dizer que há um lugar específico para a obediência na fé cristã. Ainda que nós tenhamos 2 extremos de incompreensão acerca do papel da obediência. Primeiro, existem aqueles que entendem que obedecer a mandamentos é o que nos torna agora apto a estarmos em comunhão com Deus. Como se a nossa obediência, o nosso esforço em obedecer aos mandamentos de Deus, nos desse agora a oportunidade de desfrutar da sua comunhão. Só que a Bíblia diz que isso não é verdade. Nenhuma obediência praticada pelo homem caído seria suficiente para que ele tivesse comunhão com Deus novamente. A Bíblia diz que nós fomos encerrados na condição de pecado por causa da nossa rebelião com Deus, de tal maneira que nós estamos totalmente separados de Deus. E só um ato livre da graça de Deus poderia ligar o homem novamente a si. E Deus fez isso através de Jesus Cristo. Então o Evangelho é esse caminho que Deus possibilitou para que eu e você estivéssemos em Cristo. Então a obediência ela não precede a graça, ela não precede a fé. Isso nós chamamos de legalismo. É quando você coloca as regras, as leis, como um pré-requisito para a sua salvação. Tem muita gente carregando um fardo enorme, querendo obedecer para ser aceito por Deus. Eu quero te dizer com muita bênção, com muita graça nessa noite, que nós somos aceitos de maneira graciosa, não por aquilo que nós fazemos, mas porque Deus nos amou. Só que aí tem um segundo extremo. Aqueles que entendem a graça de tal maneira que julgam que não há mais espaço para obediência. O que importa é que nós somos salvos pela graça. E abraçam muitas vezes uma postura liberal demais, entendendo que não há papel, não há espaço para obediência na fé cristã. Isso não é verdade. A obediência não precede a graça, mas ela acompanha a graça. A graça do Evangelho é tal que em Cristo Jesus nós somos aceitos, estamos novamente em comunhão com Deus. E porque estamos novamente em comunhão com Deus, a graça não só nos transforma para a eternidade, como ela nos capacita a viver no presente, uma vida transformada pela verdade de Deus. Logo, o cristão agora, ele vive em obediência à palavra de Deus como resultado dessa graça que ele recebeu. E João está dizendo, essa é uma das evidências de que alguém nasceu de novo. Uma vez que ele foi alcançado pela graça, ele agora vive de maneira humilde, submissa, obediente ao seu Senhor Jesus Cristo e à sua palavra. Então João diz que a primeira prova do verdadeiro cristão é a prova moral, é a prova da obediência. João vai apresentar uma segunda prova. A segunda prova que ele apresentou até aqui na epístola para nós, daquele que realmente teve um encontro com Cristo, nós chamamos de prova social. João vai falar acerca do amor ao próximo. João vai dizer que não adianta nós dizermos que conhecemos a Deus, que entendemos o Deus de amor revelado nas Escrituras, se nós não amamos o nosso próximo. A medida do nosso conhecimento do amor de Deus pode ser identificada na maneira como nós amamos as pessoas, como nós amamos uns aos outros. É interessante que Jesus falou sobre isso. Está lá em João 13, verso 35. Jesus disse assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Costumamos dizer que
amar quem nos ama, isso é natural, qualquer ser humano é capaz de fazer. Aliás, o que é estranho é quando alguém não ama aquele que lhe ama, não devolve em amor o cuidado e o amor daquele que lhe ama. Mas é natural, qualquer ser humano, independente do credo, independente de conhecer ou não as Escrituras, independente de conhecer ou não a Deus, foi habilitado por Deus para amar aqueles que o amam. Só que há um extraordinário no Evangelho. O Evangelho nos desafia a amarmos até mesmo os nossos inimigos. Jesus disse isso de maneira muito clara. Ele disse que o amor aos amigos, qualquer ímpio é capaz de devotar. Mas aquele que conheceu a graça do Evangelho é desafiado a amar até mesmo seus inimigos. E João está dizendo, na medida em que nós amamos, nós demonstramos que conhecemos o Deus de amor. Segunda prova apresentada por João. E a terceira é a prova doutrinária. João diz que nós não apenas devemos obedecer aos mandamentos de Deus como reflexo da nossa salvação, nós não apenas devemos amar as pessoas também como reflexo da nossa salvação, nós ainda temos algo em comum acerca do que cremos. A prova doutrinária tem a ver com a crença correta acerca da pessoa e obra de Jesus Cristo. Qual é a sua pessoa e qual a sua obra? Define, aponta aquele que de fato conheceu a Jesus, aquele que de fato experimentou a salvação graciosa de Deus. Então João apresenta para nós essas provas. Isso é o que nós vimos até aqui na epístola. Eu lembro que eu contei uma ilustração aqui, que eu quero lembrar, ele correu o risco de ser repetitivo para aqueles que já ouviram, mas porque ela é muito boa para ilustrar essa introdução. Eu lembro que eu contei aqui que eu trabalhei em um banco, na parte de compensação de cheques dentro desse banco. Hoje em dia a gente fala de cheque, está cada dia mais raro, né? A maioria das pessoas não usa cheque mais. Daqui a pouco eu vou ter que mudar a ilustração. Mas ainda dá para associar. Naquela época, eu lembro que eu lidava mais ou menos, eu e mais uma moça que trabalhávamos no mesmo setor, com uma média de 1.000 a 1.200 cheques por dia. Quando eu cheguei no banco e eles iniciaram o treinamento, a minha primeira preocupação era como eu vou identificar um cheque falso? Como saber que um cheque é falso no meio de 1.200? E eu lembro que a minha ansiedade me fez perguntar para quem estava treinando sobre um cheque falso. E a pessoa virou para mim e disse o seguinte: primeiro nós vamos mostrar para vocês os cheques verdadeiros. Porque na medida em que vocês conhecerem os cheques verdadeiros e lidarem com ele aqui no cotidiano a todo instante, vocês vão perceber com muita facilidade quando um cheque falso chegar na sua mão. Eu lembro de um cheque específico de um banco, bem famoso aí, que tinha uma tarja alaranjada na sua lateral. Aquela cor da tarja era inconfundível. Se a cor variasse, podia desconfiar que o cheque era falso. Esse cheque era cortado no meio dele de cima a baixo com estrelas. E na medida em que você friccionava o dedo no papel e o papel aquecia, as estrelas desapareciam. Então, se o cheque fosse falso, quando você esfregasse o dedo, as estrelas iam continuar ali. E olha que interessante. E assim eu comecei a trabalhar, fui pegando experiência, até o dia que veio o primeiro contrato com esse cheque desse banco. E era uma fraude. Aquela época, 2008, 2009, era um valor de R$25 mil. Pensa o que isso representava hoje. Quando eu bati o olho, sem pôr a mão no cheque, eu olhei para ele e eu já sabia que ele era falso. É mais ou menos o que João está fazendo aqui. Ele fala sobre andar na luz, sobre andar na verdade. Ele vai mostrando como que o cristão, pela identificação com Deus, com a sua verdade, é facilmente percebido e identificado. Mas João certamente mostra que na medida em que nós temos contato com a verdade, nós percebemos também o erro. Na semana então em que eu ministrei a última parte aqui, digamos imediata ao texto, eu mostrei ali no verso 15 do capítulo 2 de 1 João, até o verso 17, eu mostrei, irmãos, o tipo de amor que a Bíblia fala que Deus detesta. Há um amor que Deus reprova. E esse amor é um amor ao mundo. Então perceba, ainda que a epístola venha trabalhando de maneira positiva, quando chega nesse bloco, João apresenta uma negativa, dizendo, olha, há um tipo de amor que Deus reprova. O amor ao mundo. O que é o amor ao mundo? De maneira resumida, o mundo aqui, dentre vários sentidos em que essa palavra pode possuir, significa todo um sistema, toda uma forma de viver e de pensar
contrário a Deus e a sua palavra. A Bíblia diz então que nós não podemos amar essa filosofia de vida, essa maneira de ver, essa suposta verdade, que quando nós fazemos isso, nós optamos pelo mundo e rejeitamos a Deus. João então nos apresenta o amor que Deus detesta. E depois de apresentar o amor que Deus detesta, nós chegamos no verso 18, e João agora vai tratar sobre um assunto que para os nossos dias pós-modernos é relativamente difícil de tratar. Vivemos a era da tolerância, essa é a palavra da moda. E sobre essa falsa ou pretensa tolerância, o que tem acontecido é a profunda dificuldade em apontar o erro. Só que a tradição cristã desde o primeiro século não tinha dificuldade nenhuma em apontar não apenas o falso ensino, como falsos mestres. E é isso que João vai fazer aqui. João vai dizer para os irmãos: olha, existem falsos mestres, esses falsos mestres estavam no meio de vocês, e agora eles estão ensinando falsas doutrinas. Cuidado para que ele não ganhe o coração e a mente de vocês. Então nós ouvimos o seguinte a partir do verso 18. Quero ler o texto com você. Te convido a abrir a sua Bíblia aí comigo, se ainda não estiver aberta, ou a voltar os seus olhos para ela, na primeira epístola de João, no capítulo 2, a partir do verso 18. Diz assim a palavra de Deus: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Até aí, irmãos, que Deus nos abençoe, que ele possa aplicar a sua palavra ao nosso coração, possa nos fortalecer, nos consolidar e ao mesmo tempo nos exortar para que nosso coração esteja submisso à verdade dele, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós ouvimos acerca de toda essa introdução e chegamos à passagem vendo algumas coisas importantes. Um pouco mesmo antes da passagem, há uma palavra que vai aparecer aqui, que ela está presente em outros momentos da epístola. João vai afirmar mais de uma vez o seguinte: sabemos. João usa essa expressão diversas vezes na epístola. Ela está, por exemplo, no capítulo 2, verso 3, no verso 5 do capítulo 2, no verso 29, no capítulo 3, verso 19, no verso 24, no capítulo 4, verso 2, no verso 6, no verso 13, no capítulo 5, verso 2. E é interessante que com isso, João está afirmando que a fé desses irmãos, a fé que eles possuíam, não estava baseado naquilo que eles supunham, naquilo que eles achavam, mas naquilo que eles tinham convicção. Nós sabemos, é o que afirma João. E o que é que nós sabemos? João vai começar a dizer o seguinte, lá no verso 18: filhinhos, já é a última hora. É importante explicar essa expressão aqui. O que é que João está chamando a atenção desses irmãos? De maneira muito resumida, essa última hora mencionada por João aqui
significa todo o período entre a ascensão de Jesus, o momento em que Jesus sobe aos céus, depois de ressuscitar, e a volta de Cristo. Os nossos irmãos, lá do primeiro século, entenderam desde aquela época que o cristão precisa viver a sua vida na expectativa de que breve o nosso Senhor Jesus Cristo voltará. A nossa vida então deve ser vivida nessa expectativa, entendendo aquilo que transcende a vida nessa terra, entendendo aquilo que transcende a nossa realidade presente, entendendo a esperança da eternidade em Cristo que nós possuímos. E João está lembrando, filhinhos, já é a última hora. Como se João dissesse, cuidado para não se ocupar com trivialidades. Cuidado para não permitir que falsos mestres enganem o coração de vocês, oferecendo a vocês aquilo que o coração de vocês deseja. Ao longo de todo o Antigo Testamento, o Senhor exortou o seu povo. E Ele disse que falsos profetas, falsos mestres se levantariam e diriam aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Aquela mensagem que seria segundo o desejo do seu coração. Isso significa, pastor, que tudo o que a palavra de Deus diz vai contra aquilo que nós desejamos? Nem sempre. Mas que não são os nossos desejos a base sobre a qual nós fundamentamos a nossa vida e a nossa fé. Nós fundamentamos a nossa vida e a nossa fé na verdade revelada de Deus na sua palavra. Já é a última hora. E é interessante que na sequência João então vai dizer assim: e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. João vai falar um pouco acerca do anticristo, vai usar essa expressão que é muito presente na teologia de João, tanto aqui como no Apocalipse. E basicamente João vai mostrar para nós que essa palavra, essa expressão, ela possui 3 significados. Quando João usa a palavra anticristo, primeiro, João fala acerca de um espírito no mundo que nega e se opõe a Cristo. Então há esse mundo, essa cosmovisão mundana, há essa forma de viver que é baseada não na verdade revelada de Deus, mas numa cosmovisão do mundo, uma maneira de pensar que não é segundo a palavra de Deus, mas segundo o homem caído. E João está dizendo, esse é o espírito do anticristo. Esse espírito que atua nas instituições, que atua nos indivíduos e que se opõe frontalmente a Cristo. Perceba, meu irmão, como isso é uma realidade presente. Nós percebemos isso no cotidiano, às vezes no trabalho, às vezes dentro de uma escola, às vezes na família, como há uma oposição clara a Jesus Cristo. Estou lendo um livro, por exemplo, muito bom, de um autor que eu já conheci e respeitava muito, Norman Geisler. Escreveu, entre os livros que ele escreveu, o que eu estou lendo agora, se chama Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E basicamente ele contrapõe a maneira como o mundo deixa a verdade das Escrituras, a verdade do Evangelho, como se ela não pudesse ser tratada de maneira pública como uma verdade. Eles chegam inclusive a dizer, não, toda verdade é relativa. Então se você como cristão defende uma verdade absoluta, isso está fora do espaço de debate público. Mas olha que interessante, é muito mais difícil crer que a verdade é relativa. E deixa eu te explicar por quê. Porque se a verdade for relativa, como tanto é apregoado hoje nas instituições por aí, essa frase, ela se propõe ser uma verdade absoluta. Logo, ela não é verdadeira, se há verdade relativa. E de repente, a gente como cristão vai sendo pressionado por esse tipo de pensamento e vai se tornando acuado, tímido, quando na verdade deveríamos de maneira sábia, amorosa, educada, defender a nossa fé onde nós estivermos. Há uma verdade e essa verdade foi revelada por Deus. É essa a verdade que os cristãos creem. A verdade inclusive tem nome. O nome da verdade é Jesus Cristo. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi o que disse Jesus. Mas há um segundo sentido. Essa expressão anticristos, ela é usada por João aqui no plural, para se referir aos falsos mestres.
Então, falsos mestres que ensinavam falsas doutrinas, falsos evangelhos, eram chamados de anticristos. Mas há um terceiro e último sentido. João vai falar acerca do anticristo, no singular, apontando para aquilo que a Bíblia trata em outras passagens, como 1 Tessalonicenses, o próprio livro de Apocalipse, aliás, todo o Novo Testamento, falando acerca do anticristo, aquele homem que se levantará num período histórico, se opondo a Deus, se opondo à sua igreja, se opondo de maneira frontal a Cristo e ao seu evangelho, arrebatará o coração de muitos e trará uma profunda perseguição àqueles que creem na verdade de Cristo. João então usa essa expressão nesses três sentidos. Hoje, no entanto, nós vamos nos voltar mais para a segunda afirmação de João. É onde ele dá mais destaque na passagem. João está tratando aqui dos falsos mestres. E o que eu preciso então, caminhando para a gente desenvolver então essa mensagem, que você perceba que o prefixo anti, de anticristo, ele tem dois significados na língua grega. O primeiro quer dizer aquele que é contra Cristo, aquele que se opõe a Cristo. Mas o segundo é aquele que se coloca no lugar de Cristo, aquele que se põe como se estivesse pregando a verdade, quando na verdade ele está deturpando a verdade. E João escreve esse bloco, irmãos, para nos advertir acerca das características do falso mestre, para que nós estejamos habilitados a perceber o falso mestre, o falso ensino, e assim permanecermos firmes, como ele diz na parte final dessa epístola. O que eu quero te dizer, meu irmão? Que quando nós ouvimos essa mensagem em geral, é comum nós pensarmos em um falso mestre, em um anticristo, como se fosse alguém com uma roupa especial, uma fisionomia especial, que logo que nós batêssemos o olho, nós diríamos assim: esse é um falso profeta, esse é um falso mestre. Mas na verdade, o falso mestre é muito mais sutil do que nós percebemos muitas vezes. João está tratando justamente disso. João está nos mostrando que o falso mestre, ele se infiltra no seio da igreja. Ele está dizendo que o falso ensino muitas vezes não é percebido. Há uma maneira como algumas sutilezas vão ganhando pouco a pouco o nosso coração, as nossas vidas. Às vezes essas sutilezas chegam por um irmão supostamente até piedoso. Às vezes é aquela senhora simples que você devota ser tão fiel, mas que de repente nos seus lábios diz aquilo que não é verdade, aquilo que contraria frontalmente o evangelho de Cristo. Às vezes vem no jovem líder, dedicado, que você olha e diz assim: puxa, quanto talento! Mas a questão para nós, irmãos, é que a verdade do evangelho precisa ser sempre o nosso esteio, sempre a nossa âncora, sempre a nossa bússola, pela qual nós julgamos todas as coisas. É sobre isso que João está tratando. Deixa eu te dar um outro exemplo. Às vezes essa sutileza do falso ensino vai ganhando o nosso coração pouco a pouco, e nem nós percebemos. Disse hoje aqui pela manhã que você já deve ter tido aquele momento, talvez mais de uma vez, aquela experiência em que de repente você começa a olhar para a vida, você começa a olhar para a igreja, você começa a olhar para a realidade, e você diz assim: já cansei. Quer saber? Minha vontade é chutar o balde. Minha vontade é dizer o seguinte: deu, vou seguir o meu caminho. Sabe por que isso acontece? Porque o meu e o seu coração dão vazão, dão espaço, dão lugar àquilo que não é a verdade de Deus. E pouco a pouco nós vamos sendo convencidos pelas sutilezas, pelos sofismas, e nós começamos a julgar, por exemplo, a vida comunitária. Puxa vida, domingo após domingo, dízimo todo mês, que coisa cansativa, repetitiva. E de repente nós vamos nos acostumando com Deus e com o sagrado, e não percebemos que o nosso coração vai se rebelando pouco a pouco. Quer saber? Esse povo que fala que pode ser crente desigrejado está certo. Afinal de contas, tem tanto falso mestre por aí. Vai para a rede social, você vai ver tanto pastor picareta na rede social, você vai encontrar bons motivos para não frequentar uma igreja. Mas João nos alerta, irmãos, para que nós não pereçamos junto com os falsos mestres.
para que o nosso coração permaneça firme em Deus, firme na verdade. É sobre isso que João está tratando. Lembre, irmãos, de ter vivido essa realidade. Gente que eu amava, amigos, gente próxima, que chegou na igreja quando era criança, pré-adolescente, caminhou comigo durante muitos anos, décadas. De repente o olhar era de que era uma pessoa piedosa, temente a Deus. Chegou a exercer liderança. Falava muitas vezes de maneira tão bela que arrebatava o coração das pessoas. Até o dia em que a verdade foi revelada. Um coração que não é submisso a Deus e ao seu evangelho. Mas na sutileza. Olha, vocês entenderam o evangelho errado. Então, eu estou agora fundando um novo grupo, uma nova comunidade, e nós vamos praticar o evangelho certo. É interessante, irmãos, que é sobre isso que João está tratando aqui. E ele vai nos mostrar as características, algumas características do falso mestre, que é controlado pelo espírito do anticristo. E ele começa mostrando que a primeira delas é que ele se afasta da comunhão. Olha o verso 19. O que ele diz agora? Eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Primeira verdade que João está mostrando para nós aqui, irmãos. Primeira característica desses falsos mestres é que eles se afastam da comunhão. Perceba, se você pular um pouquinho a sua página, lá no capítulo 3, no verso 14, para não falar de outros textos paralelos, João vai mostrar a maneira como a vida comunitária, irmãos, tem tudo a ver com o verdadeiro cristão. Olha o que ele diz no verso 14 do capítulo 3. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Ora, para que eu ame os irmãos, eu preciso estar no meio dos irmãos. Mas o falso mestre não é assim. Ele se afasta da comunhão. Esse verso 19 traz para nós pelo menos duas verdades. Não sei se você percebeu. A primeira delas é que o falso mestre, esses falsos mestres apresentados aqui por João, eles saíram, e eles saem ainda hoje, entre os crentes, de entre os crentes. Eles saíram do nosso meio. Perceba, muitas vezes nós nos preparamos para o falso mestre, para o falso profeta que vem de fora, mas não percebemos que ele pode estar sentado nos bancos da igreja conosco. Pode estar muito mais perto do que você imagina. João está dizendo, o falso mestre possui como característica se infiltrar na igreja, ganhar pouco a pouco a atenção das pessoas, o respeito das pessoas, para anunciar o seu falso ensino. Perceba, eles saíram do nosso meio. Mas em segundo lugar, João afirma ainda no verso 19, que eles não apenas saíram do nosso meio, mas que eles não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. O que João está mostrando é, ainda que eles tenham saído do nosso meio, não é que um dia eles foram dos nossos e deixaram de ser. Na verdade, eles nunca foram, ainda que eles estivessem infiltrados com aparência de piedade. Meu irmão, como é importante lembrar essa verdade nos nossos dias. Nós cremos, à luz das Escrituras, que você tem não apenas o direito, mas o dever de ter a sua Bíblia e examiná-la. E na medida que você examina a sua palavra, a sua Bíblia, você, como um sacerdote de Deus, tem a capacidade de discernir o falso do verdadeiro. Cuidado com essa tendência atual de terceirizar a fé, de servir a Deus por procuração. Muitas vezes os falsos mestres estarão no nosso meio. João escreve isso não para amedrontar os crentes, mas para que nós estejamos em alerta. Tudo aquilo que nós ouvirmos, por mais piedoso que pareça, por mais que a fonte pareça piedosa, confira se é de acordo com as Escrituras, porque eles saíram do meio, do nosso meio. Ele, João, quando ele diz isso, conforme Simon Kistemaker diz, um teólogo, pastor
comentando esse texto, ele quer certificar-se de que o leitor entenda que aqueles chamados por ele de anticristo deixaram a igreja porque na realidade não pertenciam à igreja. Os anticristos saem, mas os membros da igreja permanecem. Os que negam a Cristo não são importantes, mas sim os crentes. O nosso foco deve estar nos crentes e não nos falsos mestres. É neles que deve estar a nossa atenção. É isso que João está dizendo. Aqui, irmãos, de maneira muito bela, João está nas entrelinhas, de maneira implícita, reafirmando uma doutrina maravilhosa, a doutrina da perseverança dos crentes. João está mostrando que o verdadeiro cristão vai perseverar até o fim. Ainda que alguém pareça ter começado bem, se ele não terminar bem, é porque ele não era dos nossos. Perceba, esse mesmo autor ainda diz isso. Esse texto ensina a doutrina da perseverança. Os descrentes que negaram a divindade e humanidade de Jesus nunca haviam sido parte da igreja, pois não pertenciam a Cristo. Sua presença na igreja visível era temporária. Se fizessem parte da igreja invisível, teriam permanecido no corpo dos crentes. E ao invés de nós então focarmos nos falsos mestres, João está dizendo, precisamos entender como identificá-los, para que nós então foquemos nos verdadeiros crentes. E os verdadeiros crentes permanecerão até o fim. Quando nós dizemos, por exemplo, que a salvação é um dom gratuito de Deus irrevogável, logo um crente não pode perder a sua salvação, nós não estamos dizendo que qualquer coisa que a pessoa fizer significa que ele já é uma vez crente e salvo, ele é salvo para sempre e está tudo bem, não. Pela maneira como ele viver, pode ser que ele demonstre que ele nunca foi um crente. O verdadeiro crente há de perseverar em Cristo, na sua igreja, na sua palavra. É o que João está dizendo. O primeiro alerta para nós, trazido por João então, vem nessa direção. Por último, o último autor que eu quero citar, que eu gosto de citar muito aqui também, o Bruce, ele diz o seguinte: a perseverança dos santos é uma doutrina bíblica, mas não é uma doutrina criada para levar os indiferentes a um sentimento de falsa segurança. Significa que a perseverança é a marca essencial da santidade. Me desculpe, meu irmão, mas a teologia reformada não é um salvo-conduto para você viver do jeito que você quiser. Porque afinal de contas eu creio que eu sou eleito. E se eu sou eleito, eu não perco minha salvação e está tudo certo. Me desculpe, esse pensamento é o pensamento de um falso crente. Esse ensino é o ensino de um falso mestre. Nós entendemos, irmãos, que aquele que é salvo, ele perseverará até o fim. Isso está em toda a Escritura. Nós não estamos dizendo com isso que ele não possa experimentar algum momento de deslize, que ele não peque, que ele não fale, mas logo que ele for pego em falta, o seu coração há de se arrepender, há de se humilhar, há de confessar o seu pecado, há de se quebrantar diante de Deus. Essa é a realidade do verdadeiro crente. Mas os falsos mestres não. Eles pareciam ser dos nossos, estavam no nosso meio, mas de repente a carapuça ou a máscara caiu e ele foi revelado. Me desculpe, mas para mim é sobre essas pessoas que Hebreus está tratando, quando diz que aqueles que foram iluminados e provaram o dom celestial e caíram, é impossível que eles se ergam novamente. Ali esse decair não é decair da graça, mas decair da comunhão da igreja. Gente que veio, ouviu o evangelho, ouviu a verdade vez após vez, mas escolheu voluntariamente se rebelar contra Deus. A Bíblia chega a dizer que o juízo sobre essas pessoas será ainda maior do que aqueles que morrem sem uma revelação, uma pregação mais clara acerca do evangelho. Então, em primeiro lugar, João está nos mostrando essa verdade, irmãos. O falso mestre, o espírito do anticristo, ele é percebido pela maneira como essas pessoas se afastam da comunhão. Eles pareciam ser dos nossos, mas não eram dos nossos. E quando nós dizemos isso, irmãos, nós não estamos dizendo que nós somos a única igreja verdadeira, mas nós entendemos que o que torna uma igreja verdadeira é a pregação da sã doutrina, a pregação fiel das Escrituras. Um desses líderes, por exemplo, fundou uma seita. Ele alegou que ele era douto em grego e hebraico. Ele fez uma tradução da Bíblia, onde ele diz que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas a força ativa de Deus.
Ele então faz uma interpretação da Bíblia com várias modificações, arrebata o coração de muitas pessoas, até um dia em que ele vai a juízo, porque entre as coisas que ele havia sido acusado, ele foi acusado de agressão pela esposa. E em juízo, quando ele é convidado a colocar a mão sobre a Bíblia e jurar sobre o seu testemunho, ele o faz, e quando ele é perguntado se ele realmente conhecia as línguas originais da Bíblia, ele nega publicamente. Mas ainda hoje, pessoas seguem o ensino desse falso profeta. Estão entre nós, batendo de casa em casa. Irmãos, nós dizemos isso com amor. O nosso desejo é que essas pessoas cheguem à verdade, conheçam a verdadeira revelação de quem é Jesus Cristo e tenham o seu coração convertido, seja na presbiteriana, na batista, na metodista, seja numa boa igreja que tem servido a Deus e seguido a sua palavra com fidelidade. Então, em primeiro lugar, meu irmão, João está nos mostrando que a primeira característica do falso mestre é que ele se afasta da comunhão. Quero deixar para você duas aplicações. Primeiro, devemos tomar muito cuidado com os supostos líderes ou movimentos sectários. Cuidado, meu irmão. Quando o movimento começa a tirar a gente da igreja, é um bom sinal de que esse movimento caminha no espírito do anticristo. Segundo, precisamos investir em nossa comunhão. Há de fato um mistério sobrenatural quanto à comunhão cristã. A nossa comunhão, irmãos, ela é mística à luz das Escrituras. Em que sentido? Há uma comunhão sobrenatural do crente com Cristo. Nós estamos unidos a Cristo de maneira mística, sobrenatural, e uns aos outros. A nossa comunhão tem a ver com aquilo que Cristo fez. Em Cristo nós somos um só corpo. Mas isso não significa que não devamos nos dedicar a investir na comunhão. É parte da natureza da igreja, meu irmão. Qual é a dica que eu te dou nessa noite? Talvez um pouco menos de pressa ao final do culto. Tenha tempo para conhecer as pessoas, para compartilhar um pouco da vida. Quem sabe para pedir uma oração, quem sabe para orar por alguém, quem sabe para conversar sobre a escola dos filhos, quem sabe para conversar sobre casamento, quem sabe para falar de futebol, para falar de carro. Mas de certa forma, irmãos, para que pouco a pouco essas coisas também colaborem para que nós de fato experimentemos a beleza da vida em comunhão. Frequente um pequeno grupo. Aqui na IPVO nós temos diversos grupos. Pastor acompanha esses grupos, eu fico tão feliz de ver. Gente que de repente chegou na igreja e está se sentindo deslocado. Aí a gente orienta aí num grupo, daqui a pouco a gente chega lá, está mais amigo das pessoas do que a gente. Já estão viajando juntos, já estão passeando juntos, já estão compartilhando um monte de coisa na vida. Essa é a natureza da igreja. Invista na comunhão. Participe das programações. Participe das atividades da igreja. Quem se separa da comunhão, meu irmão, me desculpe, são os falsos mestres. O crente, ao contrário disso, ele tem prazer na vida comunitária. Segundo lugar, João vai mostrar para nós que esses falsos mestres também possuem como característica o fato de que eles negam a fé. Volte os seus olhos comigo para o verso 20. Verso 20 em diante vai dizer assim: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Eu vou explicando aos poucos, que vai ficar mais fácil. Quem é o santo aqui na passagem? A passagem está se referindo a Jesus Cristo. O santo aqui é Jesus. Perceba, o nome Cristo, inclusive, significa ungido. E o que João está dizendo é: assim como Cristo, Jesus, é ungido, vocês possuem unção. Ou seja, assim como a unção de Deus estava sobre ele, a unção de Deus está sobre todos os cristãos. Você já ouviu aquela história de que o pastor é ungido do Senhor e você não pode falar contra o ungido do Senhor? Eu quero te dizer que isso é verdade parcial. Na verdade, o pastor é ungido do Senhor, assim como todos os crentes. Se o fato de entender alguém como ungido do Senhor te leva a segurar sua boca para não falar aquilo que não é devido, faça isso não só a respeito do pastor, faça isso a respeito de qualquer outro crente. Porque cada um de nós, à luz do que João está dizendo, é ungido do Senhor. Verso 21.
Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. O que João está dizendo? João, ele mesmo não está trazendo um novo evangelho. O que João está dizendo é: vocês já receberam a verdade do evangelho, e o que eu escrevo é para confirmar essa verdade. Verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Perceba, a Bíblia já havia nos ensinado nos evangelhos, aliás é no evangelho do próprio João, que Satanás é o pai da mentira. E João agora está identificando os seus filhos. Ele está dizendo: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. João ainda continua: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Me lembrei hoje de um texto de um bispo falecido da igreja anglicana, Robinson Cavalcante. Morreu de maneira trágica, assassinado pelo próprio filho. Ele tinha um filho adotivo que era usuário de drogas. Esse filho, então, depois de um período numa casa de recuperação, volta para casa. Fica bem lá na família. Eles foram para a igreja, num culto de domingo. O culto termina, eles vão para casa. O filho vem e pede ao pai dinheiro. E o pai deduziu para que era o dinheiro e não quis dar. O filho pega uma faca, esfaqueia o seu pai. E assim faleceu esse bispo, que tem muitas obras aí interessantes, bispo Robinson Cavalcante, da igreja anglicana. Ele escreveu certa vez um texto falando sobre o Cristo genérico, mostrando como, irmãos, a maneira como nós afirmamos a pessoa e a obra de Cristo distingue a fé cristã de todas as outras. Às vezes algumas pessoas vão abraçar uma espécie de fé mais genérica, mais popular para os de fora, mais agradável, mais palatável aos de fora. Então as canções já não falam de Cristo, falam de Deus, porque Deus é mais abrangente. Mas a verdade, irmãos, é que se nós negamos a Jesus, se nós negamos o Filho, João está dizendo, nós também não temos o Pai. Não é possível ter o Pai sem afirmar categoricamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, que veio, habitou entre nós, morreu crucificado, mas ressuscitou, venceu a morte e o pecado. João está dizendo, esse é o espírito do erro, o espírito do anticristo. Ainda o verso 24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E finalmente o verso 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, em segundo lugar, João está nos convidando a perceber que o falso mestre possui como característica o fato de que ele nega a fé. Deixa eu te dar um exemplo de algo que aconteceu logo no contexto do apóstolo João, logo nas décadas seguintes. Por volta do ano 120, um homem chamado Basílides começou a dizer o seguinte, que a crucificação foi apenas de Jesus, não de Jesus Cristo. Que a crucificação foi apenas do homem e não do homem-Deus. Ele chega a dizer o seguinte, lembra lá no Evangelho, quando Jesus na cruz do Calvário bradou o seguinte, Deus meu, por que me desamparastes? Segundo Basílides, esse era o homem Jesus, clamando porque ele tinha sido abandonado pelo Cristo. Pessoas seguiram esse tipo de ensino. E nós somos desafiados a, com muita firmeza, irmãos, declarar anátema, falso, não é a verdade. Os falsos mestres, eles vão negar a fé, ainda que demore um pouco, mas vai chegar um momento em que eles vão expor aquilo que eles realmente são. E eles farão isso através da maneira como eles negarão formalmente a fé. É isso que João está dizendo. Temos vários exemplos históricos, inclusive nos nossos dias, como eu já disse. Não vou ter muito tempo aqui para explorar. Mas o que João já estava lidando no seu período, ali por volta da década de 80, 90, já era o gnosticismo embrionário, que basicamente alegava que algumas pessoas tinham uma espécie de iluminação maior
Essas pessoas eram mais espirituais. E essas pessoas mais espirituais eram as únicas que entendiam algumas coisas mais profundas da vida do Espírito. E que coisas mais profundas eram essas? Entre elas era o fato de que a vida material era ruim e a vida espiritual era boa. Logo, Jesus não poderia ter encarnado e se tornado homem, porque a matéria era má. Surge ali, por exemplo, um falso ensino chamado de docetismo. O que era o docetismo? O ensino de que Jesus era uma mera aparência. A ideia de que Jesus ele não era de carne e osso, mas apenas uma imagem com a qual as pessoas se deparavam. Eu acho que o povo já estava assistindo Matrix desde aquela época. E estavam entendendo o negócio errado. Estava sendo influenciado por esse tipo de pensamento. O nosso Senhor Jesus Cristo, segundo as Escrituras, Ele se despiu da sua glória. Ele veio, habitou entre nós. Ele nasceu, menino, bebê, em uma manjedoura. Viveu uma vida humilde na Palestina, em Israel. Se tornou homem, sem pecado. Pregou o Evangelho, realizou diversos sinais, curas, milagres. Foi crucificado e ressuscitado. 100% homem, 100% Deus. Um grande mistério da divindade. Mas o falso mestre, ele nega a fé. Ele vai encontrar um subterfúgio, uma maneira sutil, um sofisma, para que ele apresente a sua suposta verdade mais iluminada. E a verdade mais iluminada nada mais é do que a negação acerca da verdade. Simon Kistemaker, comentando ainda essa passagem, ele diz o seguinte: que contraste! Os anticristos negam que Jesus é o Cristo, cujo nome em sua forma traduzida significa ungido. Mas os cristãos olham para o Cristo, pois dele receberam sua unção. Os cristãos não apenas levam o nome de Jesus Cristo, eles também compartilham de sua unção. Essa verdade é formulada claramente no Catecismo do século XVI. Ele está falando do Catecismo de Heidelberg, na sua pergunta 32. Para a pergunta, por que és chamado de cristão? Seu autor responde, porque pela fé sou membro de Cristo e compartilho de sua unção. Sou ungido para confessar seu nome, apresentar-me a Ele como sacrifício vivo de gratidão e lutar de livre consciência contra o pecado e o diabo nesta vida e depois reinar com Cristo sobre toda a criação por toda a eternidade. Afirmativa maravilhosa de que o cristão é identificado com Cristo na unção, assim como ele é ungido. Nós fomos ungidos em Cristo. É disso que João está tratando nesse pedaço que nós lemos. Uma aplicação. Em tempos de excessiva relativização pós-moderna, precisamos compreender a necessidade de identificarmos o mínimo comum e indispensável da confissão cristã e assim distinguirmos os verdadeiros cristãos dos falsos, os verdadeiros mestres dos falsos, e dessa forma nos apartarmos de toda forma de engodo, de engano de Satanás. Me desculpe, meu irmão, tempos pós-modernos são tempos de tolerância, onde cada um crê no que quiser e está tudo bem, menos para o cristão genuíno. Nós cremos que há apenas uma verdade. A verdade é que aqueles que passaram por Cristo têm a promessa, como João diz, da vida eterna. Mas aqueles que não passaram por Cristo, infelizmente, o que a Bíblia diz é que o seu destino será no inferno de fogo. Me desculpe, irmão, ainda que essa expressão não caiba na idade pós-moderna, eu quero te dizer que ela não cabe na boca dos falsos profetas, mas na boca dos cristãos ela continua e continuará sendo anunciada até o dia final. Terceiro e último lugar, João então está nos mostrando as características do falso mestre. Primeiro, ele mostra que ele se afasta da comunhão. Segundo, ele mostra que ele engana os fiéis. O propósito dele, desculpa, que ele engana os fiéis, não, isso já estou falando no terceiro, que ele nega a fé. Ele então apresenta doutrinas que são estranhas à verdade do Evangelho. Mas em terceiro e último lugar, João está nos mostrando que a terceira e última característica dos falsos mestres, à luz dessa passagem, é que eles tentam enganar os fiéis. Leia comigo, por favor, a parte final do texto. Versos 26 a 29, a Bíblia diz assim: isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Perceba, João foi muito claro. Qual é a intenção deles? Enganar os crentes.
Verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Ele fala de novo da unção. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Interessante que aqui os estudiosos vão dizer que quando unção é mencionado novamente, agora já não faz referência a Jesus Cristo, mas ao Espírito Santo. Na doutrina das Escrituras, no Evangelho, a Bíblia afirma que o Espírito Santo seria aquele que nos guiaria a toda a verdade. E é nesse sentido que João está dizendo, olha, vocês não têm necessidade que ninguém vos ensine. Guarde isso, meu irmão. João não está se colocando contra, por exemplo, aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa noite, ou aquilo que nós fizemos na escola bíblica dominical. Mas o que João está dizendo é que o que norteia a nossa vida de fé não é a opinião daqueles que ensinam, mas a maneira como eles ensinam a verdade de maneira coerente, fiel, zelosa. Ou seja, meu irmão, você é desafiado a seguir não a homens, mas a seguir a verdade de Deus revelada na boca dos homens que Ele chamou para proclamá-las. Ou seja, não interessa quem falou. Você precisa confrontar aquilo que foi dito com a verdade das Escrituras. Se é fiel à verdade, louvado seja Deus. Mas se não é, rejeite, meu irmão. Os falsos mestres têm como propósito justamente enganar os fiéis. Perceba, essa não é apenas a opinião de João. Nós ouvimos o apóstolo Paulo falar sobre isso lá na primeira epístola dele a Timóteo, no capítulo 4, verso 1, Paulo diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Mas me desculpe, isso não é só a opinião de Paulo. Esse era também um ensino do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Mateus 24, verso 4 e 5, ele disse o seguinte: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Com isso, meu irmão, nós somos convidados a nos apegarmos não à tradição dos homens, não à influência e proeminência dos homens, mas à verdade de Deus, que está na sua palavra e na boca de muitos homens e mulheres que Ele chamou para testemunhá-la. Perceba, Jesus mesmo disse que nós deveríamos agora, como papel, é a grande comissão, fazer discípulos e ensinar aquilo que Ele tinha transmitido aos seus discípulos. O ensino é parte comum da vida da igreja, mas nós não seguimos a homens, nós seguimos ao próprio Cristo. Ninguém é discípulo aqui do pastor Dalmo ou do pastor Luciano. Nós somos todos discípulos de Jesus Cristo. É Ele que é o nosso Senhor. E ainda que um homem, por mais famoso que seja, se desvie da verdade, meu irmão, se apegue a Deus, se apegue à sua palavra. E perceba, muitas vezes essa será a forma de identificarmos os falsos mestres. Eles tentam enganar os fiéis, mas nós nos apegamos e nos apegaremos até o final à verdade revelada de Deus. Norman Geisler, aquele autor que eu citei, disse algo interessante no seu livro. Ele diz assim: de fato, nós seres humanos temos uma tendência fatal de tentar ajustar a verdade para que ela se encaixe em nossos desejos, em vez de ajustar nossos desejos segundo o padrão da verdade. E é justamente aí que o falso mestre pega e seduz a muitos, porque ele diz o que o coração quer ouvir, ele diz o que os ouvidos estão sedentos para ouvir. Mas, meu irmão, muitas vezes a verdade de Deus irá confrontar a nossa vida, confrontar as nossas práticas. Se nós entendemos o caráter de Deus e sabemos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama, nós nos alegraremos, ainda que a verdade seja dura para os nossos corações. E nós nos submeteremos à verdade, entendendo que a verdade, e tão somente ela, é o que deve ganhar a atenção dos nossos corações. Terceira e última aplicação aqui para a gente terminar. Se apega à verdade. Ela é o antídoto contra os falsos mestres e seus falsos ensinos. Se apega à verdade, meu irmão, e nada mais.
Se apegue à verdade de Deus. Não seja um crente por procuração. Não seja um crente que terceiriza a fé. Ah, mas o pastor fulano é tão famoso, ele falou, então agora eu creio. Não. Ele disse, confere com as escrituras. Então nós estamos juntos. Se apegue à verdade de Deus. Como nós carecemos de uma geração de novo, irmãos, que se apega, ama e conhece a palavra de Deus. Nós conhecemos muito pregador, mas às vezes não conhecemos as escrituras. Que Deus nos ajude a inverter essa realidade, de amarmos, conhecermos e respeitarmos e nos submetermos à verdade revelada de Deus na sua palavra. E segundo, sonde o seu coração e as motivações para seguir determinados líderes e determinados ensinos. De repente pode ter alguém que tudo que ele fala, você diz assim, esse aqui é infalível, tudo que ele fala é exatamente o que eu acho que é a verdade. Cuidado, pode ser que seja justamente porque ele está satisfazendo os seus desejos e não confrontando a realidade do seu coração. Concluo, irmãos, mostrando que João termina falando acerca da segunda vinda de Cristo. E por que ele faz isso? João está nos mostrando que a segunda vinda de Cristo é o distintivo, tanto para o crente fiel, como para o falso mestre. João está nos mostrando que a segunda vinda de Cristo será a alegria de muitos, mas será a tristeza de muitos outros. A segunda vinda de Cristo deve ser aquilo que nós miramos enquanto cristãos. Ainda que muitas vezes Deus confronte os nossos desejos, ainda que o Evangelho nos desafie a uma postura de negação, foi o que disse Jesus no Evangelho: aquele que quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue. Mas ao se negar, contemple aquilo que há prometido na eternidade para você. A segunda vinda de Cristo será alegria para aqueles que permanecerem fiéis, mas será fonte de profunda tristeza e condenação para os falsos mestres e aqueles que seguiram aos seus ensinos. João então nos mostra dessa forma as características inconfundíveis dos falsos mestres. Ainda existem muitos hoje. Cuidado, meu irmão, para que o seu coração não seja arrebatado pelas suas propostas fáceis, tentadoras, de uma vida sem piedade, de uma vida mais fácil, de um evangelho mais açucarado. O evangelho, meu irmão, é a boa nova de Deus, a grande alegria, a bem-aventurança de Cristo. Mas não se esqueça, ele é alegria de maneira paradoxal. Bem-aventurados os que choram. Talvez eu e você precisamos nos atentar para a maneira como os nossos corações buscam aqueles que nos fazem sorrir com muita facilidade. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de percebermos essa verdade do Evangelho e permanecermos firmes até o dia final. Essa é a grande evidência de que nós de fato somos verdadeiros discípulos de Cristo. Amém, meu irmão? Que Deus nos abençoe, nos dê graça para amarmos a sua palavra, para conhecermos a sua palavra, para nos submetermos à verdade do seu Evangelho, em nome de Jesus.